Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Sâmia Mascarenhas, advogada, pós-graduada em Direito Tributário pela PUC do Rio Grande do Sul e que em outubro do ano passado assumiu pelo período de 4 meses a vaga de suplente pelo Republicanos na Assembleia Legislativa a partir da licença do deputado Antônio Albuquerque. Aqui no Frente a Frente, ela faz um balanço da sua experiência no Parlamento alagoano. Bem, doutora Sâmia, é um prazer tê-la aqui na condição de suplente do Republicanos e eu pergunto sobre a sua experiência de ter atuado como parlamentar. Digamos assim, qual foi, digamos, mesmo temporariamente, a senhora teve uma participação intensa nesse período, não? Isso. Para mim é um prazer poder estar aqui, Gorete, mais uma vez no Frente a Frente. E foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu assumi um mandato. Já fui candidata por 2 vezes, mas não tive êxito. Mas foi uma oportunidade que surgiu, única, né? Que me deu a possibilidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho e dos meus ideais para ajudar o povo aqui do nosso estado e principalmente lá do município de Rio Largo. O que havia até então no seu imaginário, digamos assim, que tenha correspondido ou não durante a sua atuação como suplente na casa? Antes de acontecer o que eu pensava? Suas expectativas de antes e o que se confirmou na prática. Foi assim, bem surpreendente tudo para mim. Eu não sabia como era realmente a prática. E eu ali descobri muita coisa, eu cresci como pessoa, eu enfrentei problemas, desafios que eu nunca imaginei, mas consegui superar, consegui crescer como pessoa, consegui atuar e trabalhar como eu nem esperava que eu conseguiria. Foi algo único e inesquecível na minha trajetória. Que motiva uma nova candidatura quando surgir a oportunidade? Sim, sim. Eu costumo dizer, até essa semana eu falei isso na minha rede social, é apenas o começo. Esses 4 meses me motivaram bastante a continuar, porque eu sei o quanto a população precisa de um político sério, justo, que olhe verdadeiramente para os mais necessitados. Quando a senhora assumiu a suplência, a bancada feminina teve um marco histórico, porque Isso. nunca Isso. a representação ultrapassou ou chegou, digamos assim, a 6 integrantes. Isso. Como foi a receptividade da bancada? Como a senhora se sentiu? Foi maravilhosa, só tenho que agradecer as minhas colegas. Eu me senti muito, muito lisonjeada em chegar para compor a maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa aqui de Alagoas. E foi maravilhoso, aprendi bastante com elas, né? Temos deputadas aí bem experientes, que me acolheram, que me abraçaram, que me ensinaram. E foi maravilhoso. E a gente sempre levanta essa bandeira, né? Eu sou secretária do Movimento Mulheres Republicanas, aqui do estado de Alagoas, e a gente sempre levanta essa bandeira por mais mulheres na política. Que nós não sejamos um complemento, que nós não sejamos cotas, mas que nós que a gente entenda que nós somos essenciais para o trabalho político. O que, na sua opinião, ainda impede de as mulheres que são, digamos, maior parte da população não ter essa Isso. representatividade no parlamento? Isso. Eu acho que é a questão dela mesmo. A mulher, normalmente, ela tem mais afazeres, né? Ela sempre tem mais responsabilidades com a casa, com os filhos. E acaba que isso ainda cria uma barreira, né? Ah, eu não vou ter tempo para isso, eu não vou... E sem contar que a gente vê que o número de homens interessados na vida pública é bem maior. Então, acaba que eles preenchem mais e acaba que fica uma coisa meio machista. E agora, com essas cotas, agora que precisa 30% de mulheres, então eles agora estão fazendo mais questão. Mas muitos deles, eu ainda percebo que quer como cota. Ah, a gente precisa trazer mulher, porque tem que ter mulher, porque senão... Né, porque agora é proibido não ter. Mas a mulher, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Ela veio para complementar, ela veio para abrilhantar a vida pública. Então, para somar de fato, de fato, exatamente. Porque a senhora falou
na maioria, os partidos têm a cota, que é uma exigência, Isso. mas, de fato, não investem nas candidaturas femininas como poderiam investir. Isso, poderia ser bem melhor. Isso não é dito por mim, é dito pelas próprias candidatas, né? Isso. O nosso Partido Republicanos é um partido que eu me identifiquei demais, porque ele valoriza muito o nosso presidente nacional, como o nosso presidente aqui do estado, deputado Antônio Albuquerque, o Arthur Albuquerque, que estão à frente, eles valorizam bastante a participação das mulheres. Inclusive, nós temos cursos gratuitos para a mulher que tenha interesse em vir participar da vida pública, em ser uma política. Ela não venha só para preencher uma cota que é necessária, mas ela venha realmente aprender como se faz uma pré-campanha bem feita, como se portar, qual é o papel realmente da mulher, como ser um parlamentar, como trabalhar no legislativo, no executivo. E esses cursos, o Partido Republicano, ele oferece gratuitamente, que é justamente para capacitar mulheres e mostrando que realmente é um partido que veio para valorizar de fato e de verdade a mulher. Bem, o engajamento de mulheres em ações sociais, na sua opinião, isso faz contribuir para a construção de uma representatividade maior das mulheres nos partidos? Com certeza, com toda certeza. É muito importante, né? A participação da mulher é fundamental. Nas ações sociais, digamos assim. É porque a mulher ela tem um toque mais sensível. A mulher ela é mais sensível. É dela mesmo, nós somos mais sentimentais. A gente parece que consegue sentir realmente a dor de outras mulheres, né? Aquele toque feminino tem que ter. A senhora, por exemplo, tem um projeto intitulado Quem Ama, Cuida, né? Isso. O que esse projeto traduz na prática? Isso. Esse projeto, inicialmente, a gente criou ele para cuidar das pessoas. Inicialmente, eu dava atendimentos jurídicos gratuitos. Só que esse projeto, ele vem se renovando no sentido das necessidades. Então, a gente já fez várias vertentes desse projeto Quem Ama Cuida. Mutirões com atendimentos médicos, porque eu comecei fazendo os atendimentos jurídicos. Só que depois eu vi que o grande problema da população lá daquele momento, daquele conjunto, que é um conjunto com mais de 3 mil casas que eu estava fazendo isso, estava necessitando muito de atendimento médico. E lá no município não estava conseguindo. Então, aí o meu esposo é médico, então eu convidei ele convidou outros colegas, fizemos mutirões. A gente faz distribuição de alimentos quando vê que realmente a população está sem ter até o que comer. Então, assim, é uma ação social um projeto social, aliás, que às vezes, o que é que você faz no Queima? A gente faz o que naquele momento a população mais está necessitando daquele local que a gente vai para ajudar, para atender com trabalhos jurídicos, com atendimentos médicos. A senhora nasceu em Caruaru e ainda criancinha a família veio para Alagoas e adotou a cidade de Rio Largo como cidade natal. Isso. Qual o seu sentimento? Faz diferença ter escolhido a cidade, né, para a qual a senhora adotou como sua? Isso. E mais, né, é a cidade do seu coração, como a gente atribui a um filho ou uma filha? Isso, eu sempre falo isso, né, que eu sou rio-larguense de coração. Porque, na verdade, quando eu escolhi o município de Rio Largo, foi justamente para colocar o Quem Ama Cuida, para fazer essas ações sociais, que eu já faço isso há 12 anos. Só que a carência da população foi tão grande e eles me abraçaram de uma forma que foi o próprio povo de Rio Largo quem me introduziu no meio político. Porque através do meu trabalho, eles começaram a clamar por isso, entre na política, porque eles viam que eu, como uma política, poderia fazer muito mais. E amo aquele povo. Hoje tenho muitos amigos, né, lá, tenho o maior carinho. Por mim, eu nem saio de Rio Largo, eu amo, eu gosto de estar lá, eu me sinto muito bem. Rio Largo, infelizmente, é uma cidade que é intitulada uma cidade de dormitório, porque as pessoas trabalham fora e só vão para lá para dormir, mas é uma cidade de muitas riquezas naturais, é uma cidade muito bonita. Tem um potencial turístico, inclusive. Tem um potencial turístico, assim, maravilhoso. Eu acho, é linda, linda, mas precisa de um cuidado, precisa desse olhar, precisa de um gestor que gere emprego para a própria população, não precisa estar indo para outros municípios, né? Que atue no comércio, na cultura, no turismo. Enfim, é questão de gestão mesmo, porque é uma cidade muito rica.
Falemos agora sobre ação parlamentar dentro e fora do plenário, né? Certo. Em relação, por exemplo, no período que a senhora esteve deputada, a senhora aprovou projetos, indicações, enviou ofícios à administração pública. Isso. Eu gostaria de centrar agora nos projetos. Que projetos a senhora destacaria? Nós fizemos 9 projetos ao total. Eu vou destacar alguns que eu julgo mais impactantes, que é o projeto do programa Passe Livre, uma lei autorizativa para que o Poder Executivo ele crie o programa Passe Livre, dando gratuidade nas passagens intermunicipais. Que a gente sabe que hoje as passagens têm um custo altíssimo. Muitas vezes o trabalhador ganha um salário mínimo. E aí, para que ele possa, vamos supor, ele quer conhecer o município de Penedo. Hoje em dia, salvo engano, uma passagem para Penedo está entre R$30 e R$35. Então, se ele quer lá conhecer o novo cinema lá, que foi feito, a gente sabe que Penedo é uma cidade lindíssima, né? Turística. Então, ali que ele pague a passagem da esposa, do filho, dele, que ele faça um lanche lá, não dá para tirar isso do orçamento. Mas a gente conseguindo uma passagem gratuita para que se locomovam o intermunicipal, né? O transporte intermunicipal no estado. Então, isso vai ser muito maravilhoso para o trabalhador que vai poder se locomover. Vai ser bom para a cidade que vai receber. Esse projeto foi aprovado, né? Isso, foi aprovado. Sim. Aguarda a sanção. Estamos aguardando a sanção do governo, que eu acredito que em breve irá aprovar, sancionar, né, para que vire lei. E é um projeto que beneficia a todos. Ao trabalhador que não vai mais poder pagar, ele vai deixar de pagar. Todo mês na folha salarial é tirado entre R$60 a R$80 do trabalhador, que muitas vezes, como eu estou dizendo, ganha um salário mínimo e que essa diferença de R$60 a R$80 faz uma diferença para ele. Ali já é algo que ele compra, já é né, já é uma conta que ele paga. O empresário, na nossa lei, ele, ao invés dele pagar o que ele paga na folha de salário, ele vai contribuir com apenas 50% desse valor a um fundo, né? Aí tem também a venda dos cartões. A lei também mostra como o Estado poderia complementar, questão de publicidade nos ônibus, nas vans. A questão também a gente coloca de 1% a 10% de recursos de multas de trânsito, de PVA, essas coisas. Então, é questão mesmo de organização e de priorizar isso, que eu acredito que é. E sem contar nos transportadores, os empresários, os donos das empresas, que eles vão, a partir de então, começar a ganhar por quilômetro rodado. Então, ele não vai ficar naquela dependência se tem passageiro, se não tem passageiro ou não. Ele, por quilômetro rodado, vai receber aquele valor. Então, é uma lei que vai beneficiar a todos. Em relação às creches CRIAS, também tem projeto nesse sentido? Tenho indicações. Porque foi inaugurada uma creche CRIA no município de Rio Largo, só que hoje, pelo censo, nós temos 95 mil habitantes lá e cada creche CRIA comporta 200 crianças. Então, foi uma vitória chegar lá a creche CRIA, só que insuficiente, porque é muita criança. E os bairros lá do município são muito afastados. Então, essa creche CRIA que foi criada lá, ela atendeu as crianças daquela localidade. Mas tem outros bairros que necessitam de mais. Então, eu fiz a indicação de mais 2 creches CRIAs, uma para o bairro Mutirão e uma para o bairro Brasil Novo, que são bairros totalmente afastados para atender também a demanda, né, de criança, que é muito grande lá. E a reclamação deve ser imensa também. Exatamente. De parte da comunidade, das mulheres, sobretudo, que viabilizam a sua vida de trabalho a partir do momento que tem onde deixar as crianças. Exatamente, né? Senão não tem como trabalhar, não tem como fazer nada, né? E você conseguindo, se a gente conseguir levar essas creches para lá, vamos dar qualidade de vida, dignidade para essas mães, né? E esses pais também, tem muito pai que cuida dos filhos. Oportunidade. Né? Oportunidade, exatamente. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo.
Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Sâmia Mascarenhas, suplente parlamentar pelo Republicanos aqui em Alagoas. Doutora Sâmia, em relação aos outros projetos, eu anotei aqui a criação de um Museu do Território Industrial Gustavo Paiva. O que se espera com esse projeto? Isso. Como eu havia dito inicialmente, Rio Largo é uma cidade muito rica em belezas naturais, né? E lá tem vários prédios históricos antigos, inclusive lá tem uma vila operária que está intacta. E o que é que a gente queria com isso, né? A gente queria preservar esses prédios históricos, essa vila operária, tombar, para que torne-se um museu de território, porque vai haver o museu físico, mas também a pessoa vai poder conhecer. E conhecer o quê? Conhecer a história das indústrias têxteis de todo o estado, concentrado lá, já que eles têm aqueles prédios ainda com a estrutura toda perfeita, né? E isso a gente faria com que o comércio voltasse a funcionar, porque poderia ter barracas, né? O turismo. Nós temos lá uma linha de trem, a cidade de Rio Largo na região metropolitana muito próximo da capital, então podia trazer, tem o aeroporto bem pertinho, então trazer realmente o turismo para dentro da cidade. Apresentações culturais, que lá também não tem cultura assim lá em Rio Largo mais, não está tendo esse fomento cultural, isso faria. Tem o problema das enchentes lá em Rio Largo, mas nós fizemos também 2 indicações pedindo que fosse terminado um muro de contenção que tem lá, e a gente sabe que ele diminuiria por demais se houvesse algum tipo de enchente. A vazão. Fomos até com a Defesa Civil lá para ver a possibilidade da construção, eles estão até fazendo os estudos para ver a possibilidade de uma construção de um canal para que evacue a água da enchente e não invada o centro da cidade, e lá onde seria o Museu de Território. Tudo isso a gente fez pensando realmente em abrilhantar o município que está tão adormecido. Nesse contexto, um projeto também, ou indicação, foi feito de sua autoria para a questão das nascentes, a preservação das nascentes. Isso foi um projeto de lei. Esse projeto de lei foi para fomentar aqueles que possuem reservas de águas naturais. Ajuda as pessoas a manter, né? O Estado ele pode pegar lá a água, só que aí o Estado ele dá esse fomento para o proprietário para que ele mantenha, para que ele preserve, para que sempre tenha água. A gente sabe que água é um bem que importantíssimo. Exatamente, né? Não pode faltar. E não pode faltar, exatamente. Tem que ter qualidade. Exatamente. E não é infinito, né? É um bem finito. Exatamente. Então, a gente precisa preservar. E esse projeto é um projeto justamente para que haja essa preservação das águas, dos rios, da questão hídrica mesmo. Em relação às indicações, entre as indicações que a senhora apresentou aqui na Assembleia, está também a questão da recuperação de escolas aqui no Estado. Isso. Essas escolas que eu pedi as reformas, todas elas estão no município de Rio Largo. São escolas que nós visitamos e que estavam muito sujas, com mato grande, essas coisas, mas que o governo do estado prontamente já fez a limpeza. Fizemos várias solicitações de quadras, tem escolas que não possuem quadras, escolas precisando de reformas. Então, todas as escolas que eu pedi pertencem ao município de Rio Largo. Pois é, mas as escolas também vivem sob a orientação de uma gestão democrática, né? Que tem recursos que vão direto para a escola. Cabe às escolas fazer, digamos, junto com o Estado, essa parceria. Exatamente, tem que ter essa parceria, porque precisa, né, sempre dessa manutenção. Inclusive, tinha uma escola lá que eu lutei bastante e ainda luto, porque são só 7 salas de aulas e muitos alunos. Inclusive, uma das salas de aula era a biblioteca, transformaram em sala de aula, porque não comporta. Então, tem muito terreno lá, então é necessário uma ampliação, é necessário uma reforma. E tem muitos alunos fora da sala de aula na idade séria necessária?
Isso, também. Muitos alunos que não conseguem, né, encontrar vaga, tudo isso. A gente está buscando realmente dar uma melhoria lá nas escolas lá do município. Já se tem, da parte da gestão municipal, qual é o número de alunos por faixas etárias, né, que estão fora da sala de aula? Eu não tenho ideia. Não tenho ideia agora se tem realmente o número, não. Mas eu sempre tem essa ouço preocupação. que tem realmente muita gente fora da sala de aula, muita gente em busca de vaga, não encontra. Bem, a senhora falou sobre a importância da questão hídrica lá no município. Foi feita uma cobrança de ação da BRK para resolver a crise hídrica aqui em Rio Largo. Como se deu essa questão? Na verdade, essa cobrança eu fiz aqui no parlamento, eu fui pessoalmente, eu conversei algumas vezes com o diretor lá. E é um problema que está se tornando crônico lá no município. Sempre está havendo a falta de água. E a qualidade da água também é questionável? Quando a água chega muito pouca e sem qualidade. As pessoas, elas possuem umas torneirinhas fora assim de casa e chega no período noturno, bem pouquinha água, elas ficam pegando com balde e a água sem qualidade. E aí eu falei, questionei, só que não está resolvendo o problema. Então, eu acho que é uma questão mesmo de ver esse contrato com a empresa, sabe? De somar força junto ao governo do Estado para resolver. Inclusive, eles estão fazendo sempre manifestações lá. E aí acaba prejudicando a vida de quem não tem nada a ver. Recentemente. Exatamente. Aí fecham lá a BR, a pista. E aí muita gente que não tem nada a ver sofre com isso, né? Porque ali você está indo trabalhar, seus filhos estão indo para a escola. E os moradores fecham a pista porque não estão tendo resposta há meses. E o pior de tudo é que prejudica outras pessoas que não tem nada a ver, mas a gente acaba que entende a revolta da população. Eu ando muito por lá, visitei as casas, vi que realmente está faltando. Fui no Conjunto Antônio Lins, fui rua por rua, fui no Conjunto Jarbas Oiticica e eu vi que eles estão desesperados. Eu ouvi relatos, histórias muito tristes. Pessoas que está tão seco lá o vaso sanitário que estava criando assim uns bichos, então as pessoas não podiam fazer no vaso, então estavam fazendo as necessidades em sacolas plásticas. Assim, uma coisa terrível, né? Então é aquela história, a gente tem que se colocar no lugar do outro e ver que realmente, se eles estão fazendo essas manifestações, é porque eles estão sem suportar a situação. Água é tanto ou mais, digamos assim, importante para a população do que a energia. Oxe, com certeza, com toda certeza, porque você não faz nada sem água, você não faz, você precisa cozinhar, você precisa tomar banho, você precisa dar banho nos seus filhos, você precisa lavar mesmo, começa a ficar uma sujeira, uma coisa impossível de se viver. Então, com a palavra a BRK para resolver essa questão. Exatamente. Lá em Rio Largo. Precisa resolver, né? Os moradores já foram lá, presidentes de associações já foram, mas até agora o problema não foi resolvido. E eles precisam cumprir a cláusula contratual. Eles foram contratados, tudo bem, salvo engano já receberam, tá tudo acertado, mas você precisa cumprir. Falta a prestação de serviço. Exatamente. Pactuado. Inclusive, tá uma coisa tão assim, sabe, que a gente não está tendo retorno, que eu agendei agora, esses dias agora, eu vou conversar com a promotora lá da cidade para que a gente entre mesmo com ação judicial contra a BRK, porque eu acredito que só via justiça mesmo eles vão poder fazer alguma coisa pela população de Rio Largo. Pois é, uma questão ampla como essa também foi motivo de ofício que a senhora encaminhou ao DENIT para construção de passarelas em vários pontos, né, lá. Aonde precisamente? Isso também é um clamor da população, porque já houve vários acidentes que chegou a ter óbito. Ali na Forene, a partir da Forene até o último conjunto, que é o Conjunto Jarbas Oiticica, é necessário que seja construído passarelas. Eu solicitei, salvo engano, foram 5 passarelas. 5 passarelas. Que são pontos ali, Forene, aí Conjunto Antônio Lins sempre tem acidente, Conjunto Jarbas Oiticica. Antes disso, tem até um radar, mas pouco antes os carros vêm com muita velocidade, já aconteceu também acidentes. Então, a população clama, fala, a gente vê o noticiário, às vezes a gente conversa até pessoalmente, vê o que está acontecendo. Então, eu solicitei. É segurança para a população. Em medida urgente, eu pedi pelo menos que colocasse uma lombada eletrônica, um radar,
clareasse lá, porque até em alguns pontos tem até a faixa. A sinalização Mas a sinalização está horizontal, bem né? apagada, então eu pedi para dar uma reforçada nisso, para ajudar lá o pessoal. É isso. A senhora falou sobre a questão do prédio, né? Um prédio municipal, Judite Paiva, Isso. que está precisando... Isso foi. Aí a gente entrou também com a ação pedindo para tombar o Judite tombamento. Paiva. Isso. Porque houve também lá manifestações e denúncias de que a escola estaria sendo demolida. Só que, assim, algo secreto, algo que estavam fazendo de dentro para fora. E aí, como o Judite Paiva é uma escola, é um patrimônio histórico de Rio Largo, é uma escola que... É um prédio histórico. É um prédio histórico, um prédio belíssimo, que tem muito apego sentimental às pessoas, Da população. E aí, nós entramos, fomos na Secretaria de Cultura, entramos com o processo, um pedido de tombamento. O Ministério Público já também fez esse pedido para que haja o tombamento e para que a gente possa preservar, porque é um crime a pessoa destruir uma escola daquela. Bem, sobre uma outra indicação de sua autoria, trata da questão da iluminação. Em que trecho, ou em que ambiente, foi feito zona isso, de Rio Largo? Tem um trecho novo que vai lá do Benedito Bentes e chega até Rio Largo. Foi maravilhoso esse trecho, porque desafogou muito ali, a principal, né, que vai lá para Fernandes Lima, aquela principal, desafogou. Só que à noite as pessoas estão evitando circular por lá, porque não tem iluminação, então fica muito escuro. E aí já teve também denúncias lá de assaltos. É natural que aconteça, Aí né? Então aí eu pedi que fosse iluminado para que continue desafogando, servindo a população como está servindo de dia, continue servindo à noite, porque o pessoal está evitando muito o trecho lá por conta disso, medo. Quando a senhora cobra a construção de casas, Uhum. Casas relacionadas a que programa? Na verdade, eu não cobrei a construção, eu questionei a demora da entrega. Da entrega. Né? Porque essas casas, elas começaram a ser construídas há 10 anos, são casas populares. E elas já foram reformadas. Minha Casa Minha Vida. Isso, essas casas foram construídas pelo governo do estado, com parceria do governo federal e para assistir as pessoas das enchentes. Muita gente ficou sem casa 10 anos atrás no enchente que deu em Rio Largo. Só que há 10 anos essas casas não foram entregues. E muita gente que foi prejudicada com essas enchentes até hoje não recebeu essas casas. E o governo do estado já fez 2 vezes a reforma nessa casa e essas casas não são entregues. Então, a gente está em cima, junto com o secretário de infraestrutura, com o Rui Palmeira, para que essas casas sejam entregues o mais breve possível. Inclusive, nós verificamos que já tem, salvo engano, 125 casas prontas para entregar, que estão só cavando alguns poços, porque tem um problema lá de água na região. Então, mas nós questão vamos ficar estruturante de energia, água. Isso, exatamente. Aí eles estão vendo isso e a gente está em cima mesmo, né? Eu reivindiquei para que sejam entregues essas casas, porque está uma novela das 8 ali. Uma novela das 8. Elas passaram até a ser mais rápidas, né? Não é isso? Tá vendo? Pois é. Nem novela das 8. Então, essa questão das casas, a cobrança é para a entrega. Isso, para que sejam entregues e para Já que... tem forma de encaminhamento nessa questão? O município, né, o gestor municipal, ele quem faz o cadastro, tudo tal, mas assim, tá uma coisa meio embarreirada, a gente fica sem entender direito, e aí eu entrei com esse pedido e falei sobre essas casas, porque realmente a gente quer ver essas casas serem entregues a quem é de direito, quer ver a população, né, de Rio Largo conseguir ter sua casa própria, muita gente pagando aluguel sem poder, muita gente perdeu sua casa própria e ainda não recebeu, para ver se a coisa anda. Mas certamente o número de casas não vai ser suficiente para a demanda existente, né? Nunca é, né? Infelizmente. Mas se pelo menos as pessoas atingidas, prejudicadas, que têm o direito de receberem, já é uma vitória. Essas pessoas têm uma prioridade. Isso, né? isso. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos aqui esperando você.
de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Sâmia Mascarenhas, ela que é suplente parlamentar pelo Republicanos na Assembleia Legislativa, onde desempenhou durante 4 meses, né, na substituição do deputado Antônio Albuquerque, que se licenciou, e aí ela está aqui nos contando como foram as suas impressões da atuação parlamentar dentro e fora do plenário. Bem, em relação justamente às indicações que a senhora fez, consta também um programa de ponta a ponta, que leva benfeitorias para calçamento. Isso. Esse programa Ponta a Ponta me chamou muita atenção porque nós temos uma grande rua, avenida, pode-se dizer assim, que é de ponta a ponta, que liga 2 bairros de Rio Largo. E que são 2 bairros distantes, que ia ajudar demais a locomoção, ia também desafogar a parte ali da Mata do Rolo e também ia auxiliar os moradores, a escola Doralice, que está lá na rua, porque quando chove fica intransitável, não tem como. Poças mesmo de lama, então assim, é um clamor da população lá, dos moradores, do pessoal da escola Doralice. E ela vai lá do Tabuleiro até a Mata do Rolo, então é uma extensão grande essa rua, e que se nós formos contemplados com esse programa de calçamento pelo Estado, vai ser um presente para o município, para a população de Rio Largo. O que falta, digamos assim, lá naquela região? A população, ela participa da reivindicação de questões mais gerais como essa? Eu acho que a população está meio desacreditada, sabe? Tantas gestões desastrosas, tanto que poderia ter sido feito, né? Rio Largo hoje é o 3º maior colégio eleitoral do Estado. Então, poderia ser feito muita coisa. E aí o que a gente vê é muito desemprego, o que a gente vê é uma saúde que não funciona e vê a população bem desacreditada, né? Mas não podemos perder a esperança. Estamos no ano eleitoral, não é? Isso. Um ano eleitoral em que as candidaturas ainda não se colocaram, não pode fazer nem propaganda extemporânea, digamos assim. Isso. Mas o que dizer da composição que pode levar a formatação de uma chapa que una, digamos assim? Lutar, né, com aqueles que realmente querem o bem do município, que querem se colocar à disposição, né? O meu nome está à disposição esse ano mais uma vez. Ao cargo de prefeita? Isso, já me declaro pré-candidata a prefeita do município de Rio Largo e colocar mais uma vez o meu nome à disposição da população. Já fui candidata e hoje estou como pré-candidata. Graças a Deus tive esses 4 meses para demonstrar um pouquinho, né, das minhas intenções, de como seria o meu trabalho, da minha preocupação para com a população, e está nas mãos da população, né? Nesse contexto da população, nós temos os jovens que representam um grande coeficiente, digamos assim, eleitoral. Isso. Qual é a sua visão sobre a participação da juventude na vida política do município e do Estado? Importantíssimo, assim, a reclamação maior dos jovens lá de Rio Largo, para mim, é a falta de emprego, do primeiro emprego, não tem. Porque, na verdade, Rio Largo é uma cidade que não gera emprego, tanto que é chamada de cidade dormitório. Porque quando conseguem emprego é fora de lá, né? Então, é algo que precisa ser visto. É a geração de emprego e renda ali para que esses jovens possam ter esse primeiro emprego e não precisem sair do município. Tem muita mãe lá triste porque o filho terminou a escola, não conseguiu emprego, teve que ir para fora, teve que ir para Minas, teve que ir para São Paulo, porque em Rio Largo não consegue emprego de forma nenhuma. Quando é um jovem de um município distante da capital, que não tem essa proximidade, é até compreensível, né? Exato. Mas Rio Largo é da Grande Maceió. Exatamente. E tem essa falta muito grande de emprego lá. É uma cidade que precisa olhar para o comércio, né? Um município que precisa olhar para o comércio, fomentar o comércio, trazer empresas, gerar emprego. E isso não acontece lá, infelizmente. O que faltaria na prática para mudar essa realidade? A questão é isso mesmo, esse investimento de trazer empresas, de facilitar a chegada de empresas para a geração de emprego. Não acontece isso lá. As pessoas não conseguem arrumar um emprego dentro do município de Rio Largo. O máximo que acontece é quando elas conseguem fora, elas irem para lá dormir,
Por isso é cidade dormitório. As pessoas falam, Rio Largo, cidade dormitório. Já está intitulado esse nome, que nós vamos tirar esse título de cidade dormitório. A questão do esporte também é algo que não tem investimento no esporte lá no município. Você vê quadras abandonadas, você vê que não há um incentivo para integrar o jovem no esporte lá. Que é uma das bandeiras assim, que a gente quer realmente levantar, porque a gente sabe a importância do esporte. Uma indicação de sua autoria, foi o programa Vida Nova nas Grotas. Isso. O que dizer? O Vida Nova nas Grotas me chamou muita atenção também. É um programa que está dando muito certo em muitos lugares do estado. E aí eu lembrei da grota, uma grota que tem lá, que é a Biquinha, lá também no município de Rio Largo, essa indicação, que está muito abandonada, esgoto a céu aberto. Tem uma parte assim do esgoto do rio que já está invadindo algumas casas. Muita sujeira, abandono mesmo, sabe? Então, a gente também clama aí para que o nosso governador contemple a nossa querida Biquinha lá em Rio Largo com o programa Vida Nova nas Grotas, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente lá. Ação cultural, o que poderia existir de equipamentos em Rio Largo para promover também essa questão junto à juventude? Eu percebo que a cultura lá também não existe, né? Não existe mais. Já existiu, o Rio Largo tem uma história bonita de cultura, de bandas, de eventos, de festas carnavalescas no São João, mas não existe mais. Então, esse projeto, aliás, do Museu de Território Gustavo Paiva, iria reativar isso, né? A gente queria colocar de volta as apresentações, voltar realmente a ter as apresentações que tinha e abrilhantar a cultura lá. Na questão de gestão da cidade, do ponto de vista de trabalhar sua capacidade de não transformar lixo em mais problema, como é que está essa questão da coleta? A coleta funciona, né? Agora, assim, nós tivemos denúncias de que estava havendo... estavam descarregando caçambas de lixo num conjunto lá, habitacional. Inclusive, as caçambas que chegam lá, quando eles jogam o lixo, eles queimam e 100 metros tem residências com idosos. Não tem aterro sanitário? Não. E aí estava havendo esse descarte de lixo lá, e nós denunciamos, inclusive eu vi que houve multa já. Lá também, onde estavam descarregando esses lixos, é uma reserva ecológica, então é um crime ambiental que estava acontecendo. Salvo engano, parou, sabe? Pelo menos até agora eu não vi mais a população reclamar, mas estava insuportável, as pessoas adoecendo, tossindo muito, porque a fumaça entrava na casa das pessoas. Dos projetos, indicações, ofícios que a senhora se utilizou, não é, na condição de parlamentar, na suplência, o que a senhora avalia que seria mais urgente para a população de Rio Largo? Tudo o que eu pedi foi muito urgente. Tudo o que eu pedi foi muito urgente e vai ser muito bem-vindo, né? São políticas públicas essenciais e a gente não vive com aquilo que não é essencial. Então, tudo que é essencial é urgente. E eu não pedi nada que não seja urgente mesmo. Então, se a gente conseguir a implementação de todas essas coisas, vai ser muito bom, vai mudar realmente, transformar a vida daquele povo, dar dignidade, levar qualidade de vida para aquelas pessoas. Mas a questão do emprego e a questão hídrica, pode-se dizer que hoje são problemas macro? São problemas crônicos. A falta de emprego é muito grande, muita gente desempregada, ou indo embora para tentar emprego, ou trabalhando fora do município. E a questão hídrica agora, no momento, está um verdadeiro caos, Ao meu ver, a justiça precisa entrar rápido, sabe? Intervir o governo do estado precisa intervir rápido, porque isso só tende a piorar o que está acontecendo. É isso. Pois bem, falamos um pouco falamos um pouco de gestão pública, não é? E falemos um pouco ainda da participação da mulher na política. Qual é a sua expectativa do número de participantes de mulheres nesse pleito? Eu
acredito que esse pleito vai ter um maior número de mulheres, inclusive até mulheres me procurando. A gente está montando uma chapa lá no município e mulheres interessadas procurando. Isso alegra muito a gente e eu acredito que cada vez mais as mulheres vão se interessando mais, vão entendendo a importância delas e eu acredito que vai ser um pleito que muita mulher vai concorrer. E que viva as mulheres, né? Viva as mulheres. Viva as mulheres. E todos que tenham a boa vontade na gestão pública. É isso mesmo, isso mesmo. Sejam bem-vindas, né? Eu aproveitar aqui a oportunidade para fazer o convite para que as mulheres venham se filiar ao Partido Republicanos, partido verdadeiramente conservador, que valoriza muito as mulheres. E tenho certeza que se você aí tem interesse em participar da política, você vai se identificar muito com republicanos, assim como eu. Qual o trabalho do partido na prática para manter as mulheres antenadas a essa participação? Isso, nós temos cursos online, como eu disse no começo da entrevista, que nós temos cursos online que capacita, que mostra. Nesses cursos online nós temos também videoconferências com as deputadas federais, estaduais, senadoras do partido. É muito bacana, abre muito a nossa visão, faz a gente entender realmente a nossa importância. Legitima, né? Isso. Ter a consciência do quão é importante no processo. Isso. Bem, eu lamento informar, estamos no pena. final da nossa entrevista. Algumas considerações? Isso, a consideração é a questão realmente que eu estou lutando esse ano para as eleições desse ano, que as pessoas, elas têm a oportunidade de escolher aqueles que realmente têm um compromisso, né? Porque esse é o meu lema e é a minha meta, ter compromisso, responsabilidade com o dinheiro público, né? Fazer realmente aquilo que as pessoas necessitam com uma política participativa, até falei isso no dia da posse, né? Ouvindo a população, vendo realmente o que é que eles precisam e ir mesmo na raiz do problema e mudar vidas, transformar o nosso município. Então, essas são as minhas considerações e agradecer mais essa oportunidade de poder estar aqui com você. Eu que agradeço. Boa sorte. Muito obrigada. Sâmia Mascarenhas. Muito e obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.